Muitos dizem que ter o Espírito Santo é falar em línguas. Jesus veio à Terra, ficou 33 anos, morreu, ressuscitou e subiu aos céus. Nunca falou em línguas e era cheio do Espírito Santo. Os fariseus, eles me criticam, falam que eu não tenho o Espírito Santo, porque minha mensagem é muito pesada, muito forte, muito agressiva. E dizem que eu não tenho os frutos do Espírito Santo. Eu vos digo, Jesus não falou em língua, era cheio do Espírito Santo. E olha só como Jesus pregava. Vejam vocês se eu sou mais agressiva, ou se é o meu pai que é agressivo, ou se vocês acham que a agressividade é não ter o Espírito Santo. Vocês acham que a autoridade é o quê? Quem tem autoridade é porque tem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele é autoridade. Então não é porque a minha mensagem é forte, tem autoridade, que eu não tenho o Espírito Santo, porque não existe autoridade sem o Espírito Santo. Se eu tenho o Espírito Santo, eu tenho autoridade. E se eu tenho autoridade, o Espírito Santo, eu vou pregar como Jesus pregou. Não sou eu, mas é o Espírito. Não sou eu, é a palavra. Então assim Jesus pregou. Jesus chegou nas sinagogas com um chicote e quebrou tudo. Jesus não tinha o Espírito Santo? Jesus chegou nas sinagogas, quebrou tudo com um chicote. Ele não tinha o Espírito Santo? Jesus disse: não vim trazer paz ao mundo, mas vim trazer espada. Então Jesus não tem o Espírito Santo? Ele veio trazer espada, divisão, confusão entre pais e filhos, divisão em casas, nos lares. Então Jesus não tem o Espírito Santo? E Jesus fala em Mateus 23, condena o fingimento. Jesus condenou o fingimento. E a mensagem dele é esta: ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas. Então Jesus não tem o Espírito Santo porque ele xingava os fariseus de hipócritas. Vocês fecham a porta do reino do céu para os outros, mas vocês mesmos não entram. Ah, então Jesus não tem o Espírito Santo porque ele disse que os fariseus não entram no céu. Não deixam que entre os outros que estão querendo entrar. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, pois vocês exploram as viúvas e roubam seus bens e para disfarçarem fazem longas orações. Por isso o castigo de vocês será o pior. Ah, então Jesus é só amor? Não, Jesus não é só amor. Jesus é autoridade. A palavra de Jesus não é só amor. Jesus veio para amar as ovelhas, mas para repreender os hipócritas e fariseus. Se eu vou falar com uma ovelha ferida, é claro que eu vou falar com amor. Eu não posso ferir quem já está ferido. Mas se eu vou falar com os fariseus, com os demônios, com os hipócritas, eu preciso de autoridade para expulsar os demônios, assim diz o Senhor. Eu preciso de autoridade para expulsar demônio, mas preciso de amor para curar as ovelhas feridas. Jesus continuou: ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas. Mateus 23. Vocês atravessam mares para viajar por todas as terras, procurando converter pessoas para a sua religião, não para Cristo. Vocês religiosos atravessam mares para converter pessoas para a sua religião, mas não para Cristo. Palavra do Senhor. E quando conseguem trazê-las para a sua religião, vocês tornam as pessoas mais merecedoras do inferno do que vocês mesmos. Isso é Jesus que está falando, o Espírito Santo. Jesus não tem o Espírito Santo, então? Porque a mensagem dele é dura? Porque
Porque ele xinga, Jesus xinga. Então ele não tem o Espírito Santo? Porque ele está xingando os hipócritas fariseus, dizendo que eles roubam as viúvas e os órfãos e que eles mandam as pessoas para o inferno? Eles trazem as pessoas para a sua religião para mandá-las para o inferno? Quem pregou isso? Jesus, Mateus 23. Ai de vocês, guias cegos, religiosos cegos, fariseus cegos, hipócritas. Vocês são sepulcros caiados. E João Batista, cheio do Espírito Santo, disse: raça de víboras. E Jesus disse: como escaparão da condenação eterna? Vocês são cheios de ossos de mortos, bonitos por fora, mas por dentro cheios de pecado e imundície. Jesus disse isso. Jesus não tinha o Espírito Santo porque a mensagem dele é dura. João Batista, cheio do Espírito Santo, chamou os religiosos de raça de víboras. Chamou o rei, que estava em adultério com sua esposa, Herodias. Estavam em adultério e iam para o inferno. João Batista não tinha o Espírito Santo? Então Jesus é amor, justiça e fogo consumidor. E ele disse em Romanos: minha é a vingança, minha é a justiça. Sou amor para os pobres, viúvas, órfãos e necessitados. E sou fogo consumidor, justiça e vingança para os fariseus, religiosos, hipócritas, mentirosos, falsos, orgulhosos, soberbos, ciumentos, invejosos. Sou para os maus espada, e sou para as ovelhas alimento. Consolo para as ovelhas, espada para os maus. Amor para as ovelhas, espada para os mentirosos. Amor para as ovelhas e curativo e consolo, alimento, água. Fogo consumidor, justiça, lago de fogo para os maus, hipócritas, religiosos, fariseus, que usam a Bíblia para matar, roubar e destruir, que usam a Bíblia para converter pessoas para a religião, mas não para Jesus. Então vocês, fariseus, hipócritas, teólogos, que se dizem teólogos, que odeiam o Espírito Santo, odeiam as mulheres e odeiam ouvir a voz do Espírito Santo. Vocês não ouvem o Espírito Santo, não recebem o Espírito Santo, porque vocês são filhos da velha serpente. Jesus disse: vocês têm como pai o diabo. Então por que eu vou agradar o diabo? Eu não vim para agradar o diabo, eu vim para alimentar a ovelha. Eu não vim para agradar bode, fariseu, eu vim para agradar a ovelha. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, mas os bodes dão chifrada. Os bodes me perseguem, os bodes me caluniam, os bodes me colocaram na cruz, diz o Senhor. Os bodes me colocaram na cruz, mas as minhas ovelhas me ouvem e seguem. Então, se você é bode, fariseu, religioso e hipócrita, não precisa me receber, porque você já tem o pai de vocês, que é quem? O diabo. Aquele que vocês passarão toda a eternidade no lago de fogo, junto com ele, assim diz o Senhor.